Olá, a graça, a prosperidade, o amor inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance nesta hora no nome poderoso do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre voto. O que é o voto? O voto é bíblico? Na nova aliança em Cristo, é lícito fazer voto? O que é? Cristo fala sobre isso? O que o Antigo Testamento fala sobre isso? Como fazer um voto correto, bíblico? Então, para a gente começar a nossa conversa, nós vamos ter que ir lá no primeiro voto que a Bíblia nos relata, que é lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 20 e 22. Ah, sabe quem é que foi a pessoa que fez o primeiro voto com Deus? Aqui, pelo menos relatado aqui na Bíblia? Jacó. Jacó, o Israel, né? Porque Jacó, ele é um patriarca, ele é a nação, ele representa, ele é a própria nação de Deus. Sim, Jacó, aquele que estava correndo do irmão, fugido, foragido, com medo de Esaú, ele fez um voto com Deus. E foi da seguinte maneira o voto: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Vou tomar um golinho de café, porque aqui tem umas coisas profundas aqui. Olha a profundidade desse voto de Jacó. Jacó fez um voto com Deus, mas só ia aceitá-lo como Deus se Deus fizesse com que a sua jornada fosse de sucesso, fosse bem sucedida. Então a primeira coisa que ele diz é: se eu for bem sucedido, se eu ver que a mão do Senhor está comigo, se nessa jornada o Senhor me guardar, se eu tiver roupa, se eu tiver comida, se eu tiver vestimenta, então, só aí, só desta forma, o Senhor será meu Deus. Olha que ousadia. Eu acho ousado, não sei você, mas eu achei muito ousado da parte de Jacó dizer que Deus só seria Deus da vida dele se ele fosse bem sucedido nesse planejamento que ele estava fazendo, que ele estava se lançando nessa empreitada da nova fase da vida de Jacó. Ele ia entrar, gente, aqui Jacó, ele ia entrar numa nova fase. Aqui também é importante sinalizar isso. Eu não vou me aprofundar porque esse versículo tem tanta profundidade, mas eu não consigo aqui, nesse tempo reduzido que a gente tem, me aprofundar com vocês nisso. Mas ali, ele fez esse voto por quê? Senhor, daqui para frente é uma nova etapa na minha vida. Eu estou buscando uma maneira de ser bem sucedido. Então, se nesse meu plano der tudo certo, se Esaú não me matar, entendeu? Eu farei do Senhor o meu Deus, o meu único Deus. Olha a profundidade. E depois ele segue com outro voto, né? O primeiro é que Deus seria o único Deus da vida dele. O segundo é que ele ia erigir ali sobre aquela coluna, que o texto diz que ele fez, ele ia erigir uma casa de Deus. Então nós temos aqui um segundo compromisso que ele fez com Deus, porque o voto, ele é um compromisso que você faz com Deus. Nesse compromisso é você que determina quais serão a sua parte e o que você requer de Deus, tá? A gente vai entrar já nisso. E depois, depois de todas essas coisas, se o Senhor me conceder tudo isso que eu estou te pedindo, eu também
darei o dízimo de tudo quanto o Senhor me conceder. Então, aqui já entra uma parte contínua, né? A parte, ele ia erigir a coluna, pronto, tá feito. É uma vez, tá feito. Ele ia erigir a casa naquela coluna, ele iria ter o Senhor como único e salvador, portanto, o dízimo era algo contínuo e é algo eterno, né? Algo praticado até hoje. O dízimo é uma ordenança do nosso Deus, é um princípio bíblico que não deve ser quebrado. O princípio carrega promessa. Então, ele daria o dízimo ao Senhor. Olha só, 3 coisas aqui nós vemos que são grandes, né? São compromissos grandes, e que Jacó se propôs a fazê-lo se fosse bem sucedido. Nós sabemos a história, sabemos que ele foi bem sucedido, sabemos que tudo correu muito bem para Jacó. Ele conseguiu, né, tratar daquela situação do passado com a mão de Deus ali e deu tudo certo. Ele cumpriu seus votos, porque é isso que tem que ser feito, a gente deve cumprir nossos votos. Depois, nós vemos que esse tipo de comportamento, essa forma de tratar com Deus, esse relacionamento através de votos, através de compromissos, ele era muito frequente no Antigo Testamento. Ele era tão frequente que nós vamos ver que Moisés, quando começa propriamente assim, os ensinos em Números, em Deuteronômios, que vai ensinar sobre comportamentos, sobre leis, como o povo deveria tratar determinados assuntos, nós vemos que Moisés trata muito sobre voto. Muito sobre voto. O povo fazia muito isso. O que não pode ser dito como voto. O que não é um voto? Voto não é barganha, né? Isso a gente já pode colocar aqui de cara. Voto não é barganha com Deus. Eu te dou uma coisa e tu me dá algo em troca. Não tem como a gente barganhar com Deus, porque não existe nada que a gente possa fazer para dar em troca das bênçãos que Deus tem para nós. Deus é muito maior do que todas as coisas terrenas, né? Então a gente não tem como pagar nada a Deus. Tem pessoas que acham que tem, tá? Licença, café. O voto é diferente de renúncia e também é diferente de sacrifício. A gente pode falar isso num outro vídeo, porque são assuntos completamente diferentes, tá? Sacrifício, só para exemplificar, é você chegar para Deus e dizer assim: Deus, se o Senhor me conceder tal coisa, eu nunca mais vou tomar refrigerante. Eu nunca mais vou vestir roupa preta. Coisas nunca mais. Tudo que é nunca mais é um sacrifício, não é um voto. Lembrando que tudo que você faz de compromisso como voto deve ser bíblico também, né? Você deve pedir coisas que agradam a Deus. Você pode pedir coisas pessoais, por exemplo, para ser promovida num trabalho, para você ter maior sabedoria, para você ter revelação quando você vai ler a palavra de Deus, pela saúde da sua família, pela saúde do seu filho, pela saúde da sua vida, né, de si próprio. Pedir para ser bem sucedido numa prova. Claro, tem que estudar. Todas essas coisas também depende do seu esforço, porque se você for ver, Jacó se esforçou, Jacó lutou com o anjo, Jacó se planejou, né, para se colocar diante de Esaú. Ele fez um planejamento, ele dividiu as famílias, ele mandou presentes antes de estar diante de Esaú. Ele se planejou, ele fez o seu voto com Deus, mas ele fez a parte dele, né? Ele se antecipou e como eu disse aqui, quem antecipa governa. E a antecipação, ela só é possível através da sabedoria, mas esse é um outro assunto também. Mas ele não simplesmente fez o voto e ficou lá sentado esperando somente Deus. Não, ele deixou que Deus o usasse, que Deus o direcionasse. E ele foi passo a passo, com planos do Senhor em sua mente, conseguiu
estar diante do seu irmão e resolver as suas diferenças. Moisés, ele já foi bem detalhista e começou a trazer isso de maneira mais prática, porque o povo usava isso como uma forma de barganha. E é fácil você querer usar o voto como barganha, porque você pensa assim, eu prometo para Deus uma coisa, vou lá e faço e recebo. E não é bem por aí. Como eu disse, até o que você pede, o que você está colocando ali como voto, ele tem que estar dentro da Bíblia, né? Você não pode fazer um voto para pedir a Deus que prejudique outra pessoa, que aquela pessoa seja afetada de maneiras trágicas, ou que ela seja de alguma forma afligida por um voto. Deus não vai atender esse voto. Deus não vai atender esse voto, tá? Os votos têm que ser pautados na Bíblia. Por isso você pode pedir por coisas espirituais, pode pedir por coisas materiais, desde que elas sejam bíblicas, que não prejudiquem a vida de ninguém. Você pode pedir por saúde, você pode pedir por emprego, você pode pedir para o seu filho ser bem-sucedido no trabalho, para Deus dar a ele uma ótima esposa, para que ele, se ele está namorando, para que aquele namoro seja abençoado. Existem várias formas, mas tudo que esteja dentro da palavra do Senhor. E aí nós vamos para nós vemos assim, Moisés, no livro aqui fala de Números, tá? Moisés orientando muito o povo sobre isso, para eles não levarem o voto de maneira leviana, de maneira mundana, achar que é só como se você fosse num banco, sacasse aquilo que você precisa e pronto. O voto, ele pode ser feito com dinheiro também. Eu posso pedir uma bênção do Senhor e dizer que eu vou ofertar X valor para obra missionária, para uma entidade filantrópica, de crianças, de idosos. Aí fica a critério de quem está fazendo o voto. De quem está fazendo o voto. Porque, você viu, Jacó, ele também fez a sua oferta financeira. Não necessariamente que é só financeira, mas também pode envolver a área financeira. Aí é com cada pessoa, com cada voto, com o que a pessoa realmente vai se comprometer com Deus. Valores, é ela que vai ter a direção do Espírito Santo para estipular valores, quantias, se vai ser em dinheiro, se vai ser através de outras práticas. Vamos chegar lá. E aí Moisés, ele deixa muito claro, e nós vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 23, no versículo 21 e 22, que diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Mais ou menos assim. Recebeu, querido, aquilo que você pediu do Senhor? Apressa-te em cumprir o teu voto. Porque o voto, gente, aqui já deixa bem pautada essa questão. Você pede a Deus algo e você só vai cumprir o voto depois que receber de Deus a bênção, tá? Depois que você recebe, você cumpre o seu voto. Mas o que acontece? Algumas pessoas, após receber a bênção, elas não se apressam, elas retardam e algumas esquecem até de cumprir o voto que ela fez com Deus. E aqui Moisés deixa claro, Deus vai requerer de ti. Vai ser muito pior você se comprometer com Deus, que vai fazer algo para receber dele algo e não cumprir. Então, é melhor você não fazer o voto. É melhor você se abster disso. Depois nós vamos mais para frente. Em Salmos tem muitos versículos que falam sobre votos. Mas em Eclesiastes diz assim:
Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Aqui mais uma vez ressaltando, gente, Deus não precisa do seu voto. Deus não precisa do seu compromisso lá com o voto, tá? Porque se você não vai cumprir, se você não tem intenção, não vote. Não faça votos a Deus. Não faça votos que você não vai conseguir cumprir. E tem que ser você, tá, que vai cumprir. Não é outra pessoa. É você que tem que fazer o voto, é você que tem que cumprir o seu voto. Então, se você não está disposto a cumprir aquilo que você vai fazer, não vote. Não vote. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar com vocês sobre o voto que eu fiz com Deus. Eu estava numa situação muito difícil, eu e meu marido aqui, e eu disse a Deus, Senhor, se essa situação se resolver, eu vou votar ao Senhor que eu vou no Instagram, nesse canal, se vocês forem lá no começo, vocês vão ver isso. Eu vou ler Gênesis do capítulo 1 ao 50 e vou também ler o livro de Salmos do 50 ao 100, que também dava 50 capítulos, porque eu tinha um propósito com o número 50 nesse momento. Se vocês forem ver lá, eu tô completamente diferente do que eu tô aqui falando com vocês. Eu tô muito mecânica, enrijecida, porque o voto também tem que ser algo difícil para quem faz. Não pode ser algo fácil. E para mim não é fácil estar aqui, mesmo que eu saiba que eu tô aqui sozinha na minha casa, que não vai, as pessoas estão do outro lado da tela, tal. É muito difícil, eu sou muito tímida. Então, para mim, era um desafio atormentador até ficar aqui. Tanto é que eu gravava, desgravava. E eu também tinha o compromisso de, além de deixar aqui no Instagram, eu tinha que colocar no meu canal do YouTube. Né? Eu tinha que pagar esse mico. Mas eu disse para Deus, e o tamanho do milagre que eu tô precisando é mais do que válido. É mais do que válido. Eu posso fazer isso. Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Pra mim vai. Pra qualquer outra pessoa, isso não... Elaine, isso pra mim não é voto não, porque isso pra mim é tão fácil. Eu faço isso o dia inteiro. Eu ligo aqui e faço um negócio, mas pra mim não é. Era mais difícil, agora continua sendo difícil. Talvez algum dia seja fácil, mas continua sendo difícil. Então, o voto tem que ser também algo difícil para você. Algo que você vai ter um trabalho para fazer aquilo, sabe? E existe uma coisa que eu fiz. Eu cumpri o meu voto antes de receber aquilo que eu tinha pedido a Deus, tá? Porque eu sei que Deus não é homem para que minta. Deus é o juiz de toda a terra e ele fica muito feliz em cumprir as suas promessas para conosco. Então, eu já, assim que terminei as minhas orações, assim que eu determinei o que eu ia entregar a Deus, esperei algum tempo, né? Foi necessário pelo menos alguns dias até que eu me munisse de coragem e comecei a fazer antes de receber a bênção do Senhor. E recebi. Mesmo tendo entregue antes aquilo que eu prometi, eu recebi do Senhor aquilo que eu me comprometi com Ele. Esse voto que eu fiz com Ele foi honrado, tá? Tem gente que espera receber para depois cumprir o que votou. Também está correto. Também está exatamente o que está falando aqui em Deuteronômio capítulo 23, do versículo 21 ao 22. Depois você vai lá e confirma na sua Bíblia. Então, fazer votos era algo praticado pela nação de Israel, pelo povo hebreu, muito corriqueiramente.
não era algo surpreendente que se fazia de vez em quando. Tanto que Moisés se debruçou de deixar isso. Caiu um pouco aqui a conexão. Enfim. Agora, hoje, nós estamos debaixo da nova aliança que foi realizada, que ela foi trazida até nós através do sangue de Cristo. Nesse novo e vivo caminho, o que Cristo fala sobre isso? O que o Novo Testamento fala sobre isso? O Novo Testamento, ele ensina que o ideal é que a gente não faça juramentos ou promessas. O voto nada mais é do que você fazer uma promessa com Deus. Senhor, se eu fizer isso para mim, eu prometo, eu voto, eu me comprometo a fazer um jejum, a proclamar a tua palavra através do Instagram, eu vou dar X valor para a obra lá de caridade XYZ que eu confio e que eu gosto. Enfim. E o Novo Testamento vai dizer assim: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Isso era o que dizia os antigos, certo? E está registrado no Novo Testamento que antigamente, ele falou assim, lá atrás era assim. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrados de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 36. E ainda nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E você vai ver isso no verso 37 desse mesmo capítulo. Nós devemos ter uma palavra que seja sim, sim, não, não. Desculpa, eu tô aqui me mexendo, né? Oi. Sim, sim, não, não. Por quê? Porque aqui claramente demonstra para mim que Jesus nos libera, não que seja errado fazer o voto, mas ele nos libera dessa prática pelo fato de nós não termos as condições, não termos os requisitos necessários hoje para nos comprometermos com isso. É um compromisso tão grande, tão sério, queridos, que Cristo fala assim, não faça isso mais, porque é muito sério você se comprometer com o reino e você fazer isso de maneira desleixada, porque fazer de maneira desleixada também traz o castigo do desleixo, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Lembra de Caim? Eu já falei sobre Caim aqui. Eu tenho um vídeo só para falar sobre o pecado de Caim, que não é um pecado só, né? Como ele se originou. E o pessoal fala que é ciúmes, mas para mim, ele se originou antes dos ciúmes, veio outro pecado, e aí o ciúmes entrou, a inveja entrou. Mas enfim, voltando aqui ao foco, ele nos libera e fala assim, não precisa de voto. Não faça, porque se vocês não têm as condições, os pré-requisitos necessários para cumprir o voto que vocês fazem. Por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que tem que ser também a coisa mais difícil do planeta, senão Deus não vai ouvir. Deus não vai realizar aquilo na nossa vida. E aí nós fazemos algo na hora, na empolgação, nos comprometemos com um nunca mais vou comer arroz, nunca mais vou comer chocolate, nunca mais. E aquilo se torna um fardo para você. E algumas pessoas vão passar a vida inteira se lamentando pelo voto, apesar de ter recebido a bênção, e vão passar a vida inteira se lamentando por um prato de comida, por um prato de lentilha, e outras não vão cumprir, vão chegar numa determinada altura da vida, mesmo tendo feito aquilo para sempre, ter reivindicado aquilo para sempre, vai voltar a comer o alimento que disse que não comeria,
e vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Como se o compromisso, o voto não fosse algo de extrema seriedade. Então, aqui é um cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma demonstração plena e vívida de amor. Tão grande que ele diz assim, não faça isso mais. Não faça, porque você não vai cumprir, você não vai fazer. Você só vai atrair para sua vida tribulação, aflição e vai aquela sensação de fracasso, sabe? Eu não consegui, eu não fiz, não deu certo, enfim. E você vai se sentir desestimulado em praticar outras coisas bíblicas por conta de uma má experiência com algo que você deu passo maior que a perna. Se você é uma pessoa que já está aqui e já está acostumada a cumprir votos, sabe como é que funciona e faz tudo de maneira saudável, legítima e que tem a capacidade de cumprir seus votos porque sabe o que deve comprometer da sua vida, continue. Não é ilícito, não é proibido, não é errado fazer o voto. Só é um conselho que nosso Senhor Jesus dá para aqueles que querem barganhar, para aqueles que querem prometer algo maior do que ele mesmo pode suportar, do que ele mesmo pode cumprir. Então, meus amados, a Bíblia ela é inerrante, ela é a verdade. O nosso Deus, ele é um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Ele sempre vai dar aquilo que a gente precisa e ele já sabe o que precisamos antes mesmo da gente pedir. É claro que um voto, o sacrifício, a renúncia, o jejum, entre outras coisas que nós podemos fazer, e aqui eu posso falar mais sobre isso nos próximos vídeos com vocês, cada uma dessas que eu falei, das disciplinas espirituais, elas tornam a nossa vida mais focada em Cristo. Nós somos fortalecidos por essas disciplinas espirituais. Nós somos, como é que eu posso dizer? Nós somos, subimos de patentes espirituais. Porque existem as patentes espirituais, né? Nós somos parte de um exército e todo exército existem as patentes. Se nosso Deus é o general de um exército, ele é o Senhor dos exércitos, como ele mesmo se apresenta, e nós somos parte desse exército, nós começamos como soldados, depois nós vamos para cabo, e depois nós vamos aumentando a nossa patente espiritual. Então eu deixo aqui com vocês essa palavra de que não é necessário que você faça voto, mas se você faz, cumpra. Isso faz parte de uma vida espiritual que está cada vez mais comprometida com o Senhor. Mas não é a única forma de compromisso que você pode ter com o Senhor e com o mundo espiritual e sobrenatural que Ele tem para nós. Vivermos aqui, já nesta terra. Porque nós somos seres espirituais. E nós vivemos as coisas espirituais e sobrenaturais do Senhor aqui na terra. E a plenitude da nossa vida espiritual é quando o nosso Senhor voltar e nos arrebatar e nos levar para o céu maravilhoso que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida que está aqui, que o Senhor abençoe e que o Senhor revele através do seu Santo Espírito o rema desta palavra no seu coração, que Ele traga profunda compreensão ao seu espírito e que Ele te guie e que Ele te direcione nos caminhos do Senhor Jesus. Que você sinta hoje a luz de Jesus na sua vida e a presença maravilhosa do Santo Espírito esteja sobre você, sobre a sua família e todas as áreas da sua vida. Que o Senhor abençoe e te guarde. Em nome de Jesus e até a próxima.